livro A Hora é Agora, de Zívia Gasparetto. E a mensagem que saiu para a gente desse livro se chama Tempos Difíceis. Estamos vivendo dias difíceis em que a violência tem disseminado o medo, a corrupção, a desonestidade, que são vistas como normais, principalmente entre os que têm nas mãos o poder de evitá-las. Diante desses fatos, fica difícil escapar da sensação de insegurança, de impotência, que nos faz acreditar que não há nada a fazer e só nos resta engolir o desencanto e ficar amargando tudo que está errado. Isso não é verdade. Nós somos espíritos eternos, em trânsito na Terra, em busca da evolução. Precisamos olhar o cenário atual sob a ótica espiritual, que muda tudo e nos dá a dimensão verdadeira desses acontecimentos. A evolução individual e o livre-arbítrio determinam o ritmo de cada um. Progredir, seja pela inteligência ou pela dor, é fatal a todos. Ninguém vai se perder pelo caminho. Jesus foi muito claro quando disse: se quero que eles fiquem até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Esclarecendo a necessidade de cada um cuidar de si mesmo. Essa é a nossa maior responsabilidade e nos será cobrada em qualquer tempo. Aí aqui a gente já pode fazer uma pequena reflexão quando ele fala sobre a questão do poder, de estar com as pessoas, né? Enfim, política e todas as pessoas envolvidas, e geralmente a gente discute sobre isso e vai colocando para eles algumas responsabilidades, vamos assim dizer. Mas aí a gente também precisa avaliar, e é o que chama a atenção a mensagem de hoje, de como está a nossa conduta. Porque realmente aquela pessoa que tem o poder nas mãos, ela pode tomar decisões erradas. Mas e nós? Quantos favores nós estamos pedindo para passar na fila de tantas outras pessoas que não vão ter os conhecidos ali, né? Então, assim, quando ele chama a atenção da gente avaliar a nossa conduta, é isso. É muito fácil a gente apontar o dedo para aqueles que estão fazendo grandes coisas erradas, mas nós todos os dias fazemos pequenas coisas erradas, né? Usamos de benefícios de amigos, de colegas, de conhecido do conhecido, para estar em lugares que pessoas que não têm o nosso conhecimento não estarão. Então, é muito essa conduta diária, né? De como que a gente tem lidado com essas coisas. Bom, nós não temos como mudar os outros, mas podemos escolher não entrar na maldade deles, ficarmos firmes em nossos conceitos do bem e da espiritualidade. A maldade é temporária, mas o bem é eterno. Espíritos de luz estão à nossa volta com o propósito de nos fortalecer, inspirar, mas só poderão fazê-lo na medida em que lhes dermos abertura. Nós somos donos das nossas escolhas e eles respeitam o nosso arbítrio. A ligação com o bem, com os espíritos de luz, fortalece a imunidade e é a nossa melhor defesa. Só conseguiremos mantê-la sendo verdadeiros em nossas atitudes, disciplinando os pensamentos, respeitando as diferenças e os direitos de cada um, pautando suas atitudes pela ética e pelos valores espirituais. Então é isso, né? Nós somos energia, a gente vai abrir campo para os espíritos que possuem essa mesma energia que a gente está emanando. Então, se nosso dia é um conjunto de vários pequenos erros, quem vai se aproximar da gente são os espíritos que pensam e que estão na mesma sintonia que a gente. É claro que nós nunca estamos sozinhos, não somos abandonados jamais, mas a espiritualidade de luz passa a ter certa dificuldade em nos auxiliar a partir das nossas decisões, né? Se as nossas decisões são erradas, eles passam a ter uma certa dificuldade de chegar até nós. Você acha que é difícil agir assim? Pelo contrário, basta ficar firme nesse objetivo. Claro que pensamentos negativos vão aparecer. Porquanto você lhes deu força durante tantos anos, eles estão gravados em seu subconsciente, criaram condicionamentos e surgem independente da sua vontade. Você só precisa não se impressionar com eles, mandá-los embora e reafirmar a sua crença no bem. Com o tempo vão desaparecer. Além disso, estamos rodeados por energias pesadas de espíritos ignorantes, atraídos pela maldade de muitos, querendo tirar proveito das fraquezas de cada um. Quando você não lhes dar acesso, costumam envolver as pessoas em volta na intenção de atingi-lo. Não se deixe enganar, fique calmo, firme, confie no bem. Além de ficar protegido, estará somando energias com os espíritos iluminados
que trabalham para melhorar o mundo. Torne-se um deles e garanta o seu bem-estar. Então, essa é a nossa mensagem de hoje, para a gente ficar vigilante nas nossas pequenas atitudes do dia a dia, né? Na nossa maledicência, na forma com que a gente fala do outro, na forma com que a gente age, na forma com que a gente consegue os nossos benefícios. Então, que a gente possa realmente ir vigiando cada coisinha, cada dia, né? A gente fala assim, amanhã é um outro dia. Dentro desse outro dia existem vários momentos. A gente fica feliz, fica triste, fica nervoso em um dia só. São vários sentimentos, né? Então, que a gente possa estar vigiando no sentido de mantê-los, os espíritos de luz, perto da gente. Então, que possamos agora fechar os nossos olhos, nos concentrarmos na nossa prece, agradecendo a espiritualidade de luz, que nos auxiliou ao nosso acordar, agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos reencarnados, agradecemos pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos trabalhos, por todas as oportunidades que o Senhor nos concedeu, por todos os milagres e livramentos que eles fazem nas nossas vidas, sem que a gente nem se dê conta. Agradecemos, Senhor, a sua misericórdia, agradecemos todas as oportunidades que o Senhor nos concede para o trabalho no bem, que possamos estar atentos a cada uma delas. Que tenhamos uma semana de paz, que possamos absorver os estudos de hoje e melhorarmos os nossos dias. Que assim seja. Que assim seja. Ô mensagem que está falando de hoje, né? Do nosso hoje. Ai, quando a gente pega esses livros, lê quando é que ele foi editado? Vou procurar aqui só um pouquinho. Ele é de 2016. Ah, é mais atual, mas Não, mesmo assim, desculpa, 2015, 10 anos. 10 anos. Parece que ele foi lançado para as nossas aflições, nossas angústias de agora, né? Do hoje. Então, tudo que gira em torno do nosso evangelho, do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é muito atual. Porque a humanidade, né, nós ainda estamos muito parecidos com o que fomos ontem. É claro que já caminhamos um pouquinho e tudo, mas como estamos vivendo tempos difíceis, de tanta violência, né? Mudanças bruscas nas coisas, e a gente queixa do tamanho da corrupção dos maiores, dos nossos líderes, mas a gente precisa, antes de mais nada, estar atento com as pequenas corrupções que nós praticamos. Não só com relação ao obter as coisas, mas a corrupção no pensamento, a corrupção no sentimento, né? O nosso modus operandi, na maioria das vezes, requer de nós uma atenção muito grande, para que a gente não continue, né, no mesmo processo. E o nosso evangelho de hoje, de certa forma, é muito parecido, porque é o capítulo 13 em que fala que não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Né? Bem-vinda, meninas, Alice. O de fazer o bem sem ostentação, que também faz parte, a gente também consegue corromper no ato de fazer o bem, a gente também consegue corromper este ato, quando a gente busca aurir louros, né? Aurir parabéns, aurir sempre um elogio, alguma deferência, quando a gente assim o pratica. Por isso que Jesus pediu para a gente fazer o bem sem ostentação, fazer o bem no nosso silêncio, no silêncio de Deus, para que a dádiva não humilhe o próximo, o outro, e você se engrandeça com o ato. Porque o ato tem que ser revestido de boa vontade mesmo. E essa boa vontade, ela para ser, acende essa luz, por favor, para ela ser verdadeira e a gente ter realmente o resultado dela, a gente precisa fazer com total desinteresse, né? Sem interesse em nenhum agrado aqui no plano material.
E Jesus nos conhecia profundamente, né? Aliás, nos conhecia não, nos conhece. Como nos diz nossa amiga, nos conhece inclusive pelo nome. Então, ele conhece as nossas atitudes, ele sabe das nossas pequenas necessidades de modificação, de transformação moral. Então, vamos lá. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistos, pois, do contrário, não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Já nessa primeira frase aí, nós precisamos pensar que Jesus fala para a gente não praticar as boas obras diante dos homens. Aí aquele mais esperto vai dizer assim, então não é para a gente fazer, é para fazer escondido, né? Pensa logo assim, e não é isso que o Cristo está nos apontando. Não é isso. Para a gente não praticar as boas obras, para a gente não sermos vistos pelos outros. Ou seja, a gente realizar toda e qualquer ação caridosa com desinteresse, sem trombetar na nossa frente, nem sem ostentação, para que o mérito da ação seja completa. E o nosso Pai, o Deus de amor e de misericórdia e justiça, saber muito bem pesar, como Ele o sabe, a nossa atitude. Não é por isso que nós vamos deixar de levar o prato de sopa ao faminto. Vamos sim. Não é por isso que nós não vamos falar para os nossos amigos que existe uma ação de auxílio e de amparo ao próximo, realizado pela casa, pela igreja que a gente frequenta, ou pelo grupo de amigos que se reúne com a intenção única de minimizar a dor e o sofrimento do outro. Não é a esse tipo de propaganda, digamos assim, que Jesus está se referindo. Ele está aqui já nos alertando para aquelas situações em que se faz com muito estardalhaço, com mídia verificando se está, né, mostrando tudo, e a gente com aquela preocupação de estou sendo vista, estou em destaque, né? É a esse tipo de propaganda, de ostentação que o mestre está nos chamando a atenção. E aí a gente volta lá no tempo em que Jesus estava. Naquele tempo, os fiéis faziam de que forma? Eles, quando faziam qualquer ação, vede como eu sou bom, vede como eu sou justo, estou fazendo isso para fulano, para o outro. E era principalmente o sinédrio, né, que Jesus está sempre apontando também, a casa que era para ser a casa do Pai e virou um templo de ostentação. Então, naquele tempo, já existia esse tipo de propaganda da ação que ia fazer. Então, o que Jesus nos chama a atenção é para que aos homens daquela época e para nós hoje, que esse tipo de propaganda não é bem vista aos olhos do Pai, porque ao invés de realmente engrandecer a nossa alma, a nossa atitude de caridade está engrandecendo a nossa vaidade, o nosso orgulho. E aí toda ação que é para ostentação, que é para evidenciar, para nos engrandecer diante do mundo, é que o nosso Mestre Jesus está nos alertando para termos esse cuidado. Porque senão a justiça divina, ela pesa tudo. A sua intenção é mais pesada do que o ato propriamente dito. Então, a nossa ação dentro da casa espírita, no ato de varrer o chão, de lavar o banheiro, ou de servir o prato de sopa, a gente pode pensar que o servir o prato de sopa para a criança é mais meritório do que varrer o chão. Depende. Depende da sua intenção. Depende de como intimamente isso está sendo elaborado por você.
Se eu estendo um prato de sopa com a intenção de que todos vejam que eu faço caridade, e o outro está varrendo o chão para proporcionar um ambiente limpo, para que as crianças transitem, para que as pessoas que ali estão transitem e não se sujem, se sintam num ambiente mais confortável, na hora do peso, né, digamos assim, a balança que irá pesar não é o prato de sopa. A que terá mais peso diante, né, da sua consciência e daquilo que o nosso Pai está verificando em nosso crescimento espiritual, de fato é varrer o chão, porque é a intenção que está permeando toda a sua ação que indica o valor daquela atitude, né? Então, fazer o bem sem ostentação. Porque assim, quando derdes esmola, não trombeteis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Né? É exatamente o que nós estamos falando. Porque a nossa intenção, ela é que é verdadeiramente a ação da caridade. O amor que a gente envolve aquela ação. Esse amor, essa vontade de auxiliar, de minimizar a dor, de minimizar a fome, o frio, o mal-estar do nosso irmão, né? Estender a ele o ombro amigo, simplesmente para ouvi-lo, não precisar dar opinião nem fazer julgamento. Porque muitas vezes, quando nós procuramos alguém para confiar as nossas dores, nós não estamos procurando um julgamento ou alguém que faça comentários que reforce a nossa intenção, né? O nosso estado, a nossa situação íntima. Não. Quando a gente procura um irmão, aí a gente fala que é o plantão espiritual, né? O plantão fraterno. Quando a gente procura um irmão, um amigo para conversar, a gente só está pedindo, me ouça um pouquinho. Deixe com que eu me desabafe um pouquinho do muito que está aqui dentro me sufocando. E a nossa atitude tem que, para ser caridosa, ela tem que ser aquela atitude de que ouve, que o abrace com a prece, que, se possível, o oriente com as bases na fraternidade e não no julgamento. Porque se o outro está sofrendo, angustiado, ele não está precisando de mais ninguém para poder botar mais dor, para acentuar o que foi de ruim que aconteceu com ele. Ele não está precisando de alguém para estar falando mal do outro, corroborando com evidenciar o erro que o outro cometeu contra a pessoa. Não. Ele quer alguém para ouvi-lo e, quando muito, se possível, fraternalmente me orientar. Por quê? Porque a gente carrega muitas dores, a gente carrega muitas angústias. Assim é o fato de distribuir um prato de sopa, evangelizar um adulto ou uma criança, levar a assistência, que quer que seja. Passamos como aquela dama da sociedade que o próprio evangelho vai retratar, que ia discretamente levar a assistência àquela família que estava naquele momento passando por dificuldade, levar um agasalho, levar uma comida, mas ela vai discretamente, porque a intenção dela não é atrair o olhar para o ato, é simplesmente minimizar a dor e o sofrimento
do irmão. E depois ela vai visitar o marido daquela senhora que está no hospital, levar para ele o conforto da presença, o conforto da notícia dos seus familiares, sem levantar nenhum julgamento, sem levantar nenhum aplauso, né? Não pedindo sequer a palavra de agradecimento. Esse é o bem, é a caridade sem ostentação, é fazer com a intenção de auxiliar, de estender a mão verdadeiramente para o outro, sem deixar que o outro se sinta humilhado, assistido, né? É esse o ato de fazer o bem sem ostentação. Quantos há? O próprio Evangelho vai dizer que aqui na frente de todo mundo faz grandes doações, faz, né, grandes palestras de assistência, fala da coisa do Evangelho com tanta ênfase, mas em segredo, dentro do seu lar, consigo mesma, não é capaz de fazer um ato que seja de fraternidade com o próximo que caminha com ele. É aquele que só quer ostentar, mostrar que faz, mas, de fato, ele não é caridoso. E não estamos aqui para julgar ninguém. O que nós estamos falando é como o Evangelho está nos chamando a atenção. É claro que nós temos, sim, que divulgar os trabalhos das casas espíritas, que temos que divulgar o trabalho dos grupos do bem, que faz tanta assistência por aí. Mas não falar no meu nome, no nome de Lucinei, no nome de Dandara, no nome de Paulinha, não. Falar em nome do grupo. Olha, existe um grupo de amigos que se intitula Grupo do Bem, que faz a assistência, que leva comida, se possível, leva roupa, para aqueles que estão, no momento, em situação de rua. É o grupo. A Casa Espírita, a Associação Espírita Chico Xavier está com um trabalho muito bonito de assistência aos moradores de rua. Lá oferece a medicina para o corpo físico, a medicina para o corpo espiritual. Lá oferece o pão de cada dia, oferece a palavra divina, que é o Evangelho, oferece para ele assistência para o corpo e assistência para o espírito. Nós estamos divulgando o trabalho de uma casa, de um grupo de trabalhadores, e não da sua personalidade, da sua persona. E não a Eliane que está fazendo, não Lúcia que está fazendo, é o grupo. Precisa divulgar para que mais pessoas se engajem no trabalho de assistência, para depois se engajar no trabalho de promoção social. E é esse o trabalho. Me lembro que uns dias desses, uns meses atrás, o Grupo do Bem estava distribuindo a sopa. Passou um senhor, um rapaz, sei lá, e falou, assim é muito fácil. Se continuar esses grupos distribuindo sopa para esses vagabundos, como é que eles vão buscar trabalho? E falou umas coisas e passou adiante. O grupo continuou trabalhando. Daqui a pouco passa o indivíduo do carro e grita de novo a mesma coisa. Aí o que é que cabe a nós analisar? Cada um dá o que tem para dar. Tem uns que não têm condição ainda de enxergar a necessidade do outro. E aquele ato de estender o prato com sopa é muito mais do que só o ato do prato com sopa. Né? É a assistência espiritual que está ali junto. É a assistência espiritual que derrama o medicamento espiritual na sopa. É aquela pessoa que está em situação de rua se sentir visto, porque a dor
da invisibilidade é muito grande. Que é isso, que são essas pequenas coisas que nós precisamos estar atentos. Aqueles nossos irmãos, quantos que a gente atravessa no dia, na semana, e se perguntar qual é a cor da blusa que ele estava vestido, a gente não vai saber dizer, porque passamos distraídos com tantas coisas. Ele é invisível. E a dor da invisibilidade é muito grande. Então, quando um grupo sai para esse trabalho, realmente com a intenção da caridade, da fraternidade, essa ação é muito maior do que o prato de sopa. Né? Eles vão se sentir, olha, tem alguém que se preocupa com minha situação. Para a gente, pouco importa se ele usa droga, se ele bebe cachaça, se ele isso, se ele aquilo. Não nos compete julgar isso, né? É olhar para o outro com os olhos cheios de amor, como disse a irmã Dulce, ver a face do Cristo naqueles que ali estão. Fazer o bem sem ostentação é isso. Eu me escondo dentro do grupo. Por que eu me escondo? Porque eu não estou ali para adular o meu orgulho, nem fazer com que a minha vaidade seja adulada. Não. É para que a fraternidade se mova naquele momento. Então, é isso que o Cristo está pedindo para que a gente preste atenção. Não ostentar o eu, mas divulgar o nós na ação do bem. Porque a promoção social, a proposta do Cristo, não é a proposta da assistência social, unicamente. O assistencialismo é dar esmola por dar. Mas a proposta do Cristo é a assistência com a promoção social. Eu promovo o meu irmão, nós promovemos o nosso irmão, a se sentir melhor diante da situação de dor e sofrimento que ele vive, fortalecê-lo, levar assistência espiritual para que ele tenha condição de se mover em busca de dias melhores. E aí, dentro desse contexto, o que pudermos fazer para auxiliá-lo a encontrar uma situação melhor, um emprego, os documentos que muitas vezes eles não têm, né? Depois do emprego, encontrar um lugar para que ele possa morar. Isso é promoção social. É fazer com que aquela criatura encontre forças e se sinta importante para buscar melhoria para si, para sair daquela situação de marginalidade da sociedade, que é muito dolorida. E não é falando só com o morador de rua, daquele nosso irmão que está doente em cima da cama, e que os parentes, né, os que estão ali, cuida dele só por cuidar. Ele está precisando de algo mais. Ele está precisando de alguém que vá lá e ore com ele, que reanime-o para que ele saia da situação da doença espiritual, para que o físico corresponda a este movimento. Ainda ontem, no curso Passo que nós estávamos fazendo, estávamos falando exatamente disso. Nós somos energia. E quando o nosso corpo físico, né, evidencia a doença, quando aparece no soma, no corpo, é porque o psíquico, é porque o perispírito já se encontra muito adoecido. Então, a gente tem que auxiliar nessas visitas, fazendo visitas, levando o pão do evangelho para que a pessoa se renove espiritualmente, para que a pessoa busque, né, dentro de si, movimento para encontrar o Cristo e sair da situação de doente. Porque é essa a intenção, a necessidade de cada um de nós. Por que que dentro da doutrina a gente se sente melhor? A gente sabe que
Hoje tem trabalho na casa, eu estou me sentindo mal, mas quando eu vou lá, dar a minha parcela de contribuição, ainda que seja só sentar e estar ouvindo a palestra e orando, eu saio de lá melhor do que eu entrei. Porque não foi o mobilizar de ir. O mobilizar de ir é o faça a tua parte. O ato de eu querer, o ato de eu me movimentar e de eu estar lá, ouvindo e contribuindo com prece, com pensamentos positivos, faz com que eu vá renovando as minhas energias. Então, eu não preciso trombetar nenhuma das minhas ações individuais. Eu preciso, sim, buscar fortalecimento num grupo e continuar esse movimento. Porque se eu ostento, se eu divulgo o meu, eu faço isso, eu faço aquilo, meu orgulho está indo lá para cima. Então, eu já estou recebendo os aplausos do mundo. Eu não preciso de outros aplausos. Então, a minha ação, é claro que é benéfica para quem o recebe, muitas das vezes, e vai valer. Mas eu já recebi a minha recompensa, que é aquela recompensa, beleza, Eliane, que coisa boa, Eliane, que você faz. Beleza, Eliane, olha, você vai para o centro e você faz isso. Nossa, você é boa demais. Você já recebeu seu pagamento. Né? Não que a gente se mobilize esperando pagamento, porque quem é consciente, sabe que está fazendo o mínimo do mínimo e que aquele movimento que ele está fazendo é para se autoeducar. O maior beneficiado somos nós. Então, a nossa atitude tem que ser voltada com a intenção de auxiliar e de aprender. Se a gente trombeta o que eu faço, nós vamos receber o pagamento aqui na Terra. Então, está tudo bem, tudo ok, já me aplaudiram, meu orgulho, minha vaidade foi lá para cima, pronto, está tudo ok. Mas quando eu faço no silêncio de Deus, né, apagada, com a única intenção de auxiliar, aí sim, eu vou receber o pagamento dos justos, que é o olhar amoroso do nosso Pai, que vai medir o quanto eu estou contribuindo na obra, o quanto eu estou trabalhando em prol do meu crescimento moral e do meu desenvolvimento espiritual. Porque toda ação que a gente faz no bem, com o intuito unicamente de fazer o bem, o maior beneficiado somos nós. Então, toda vez que pensarmos, né, em engajar em alguma atividade, ou de ficar em casa, dormindo, descansando, assistindo a série, não que a gente não vá fazer isso, gente, mas não pode ser só isso. Então, todas as vezes, pensemos, qual será a moeda que eu vou receber hoje? Aí a gente fala, a moeda do bônus hora, que é a moeda espiritual, ou eu vou ganhar a moeda do dia, que é a moeda da terra, que só faz, né, só tem validade aqui para a terra. E lembremos sempre que na ação de fazer o bem sem ostentação, é como a gente pegar uma flor para ofertar para outra pessoa. O perfume fica primeiro em nossas mãos. Quando eu pego um perfume, que seja ele, para ofertar para o outro, quem primeiro se beneficia são as minhas mãos. As mãos que doam, que se movimentam, elas se perfumam quando elas se movimentam na ação do bem, pelo bem e para o bem. Mas quando eu movimento as minhas mãos para o meu orgulho, para a minha vaidade, eu vou receber o meu pagamento aqui na terra. E aí, de repente, né, eu perdi a oportunidade de crescer, de desenvolver. Então, a gente precisa estar sempre atento para a gente não corromper, como disse a mensagem, a nossa boa vontade. Não vamos corromper as nossas ações.
vamos enaltecê-las para o Cristo e com o Cristo. O eu, não, o nós. Até mesmo porque quando nós movimentamos para fazer para o outro, a nossa ação está fortalecida pelos bons espíritos que nos assistem. Porque senão, é só a gente lembrar, às vezes a gente fala assim, eu estou com vontade de fazer tal coisa. Aí a gente respira um pouquinho, é como se a gente falasse instintivamente, deixa a vontade passar. E a gente se aquieta. Depois eu vou, depois eu faço. Mas quando a gente fala assim, eu tenho que ir ali preparar algo, preparar um pacotinho, uns pacotinhos de absorvente, sabonete, creme dental, escova dental, uma toalhinha, fazer os pacotinhos de assistência para a mulher que vive em situação de rua. E aí eu me mobilizo. Na hora que eu pensei isso, os bons espíritos já estão aqui, ó. Vamos lá, isso mesmo. Graças a Deus, vamos. E aí a gente se fortalece. E aí, a minha vontade, né? A minha vontade, acrescida do fortalecimento do bom espírito que me tutela, se torna a nossa. E aí, com essa nossa vontade, a gente se mobiliza. Nós nunca fazemos nada sozinhos. Tanto isso vale para o bem, como isso vale para o mal. Quando eu mobilizo a minha vontade, ela é acrescida da vontade do outro correspondente no plano espiritual. Então, a gente precisa também lembrar disso. Como é que eu, no meu dia a dia, qual é a ação que eu quero, como é que eu quero estar assessorado nessa minha ação, né? Então, vamos lá. Tendo Jesus... gente, eu me fiz clara? Fiz? Obrigada, Rafa. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguia. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Olha que homem de fé, né? Isso é que é fé. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse, quero, fica curado. No mesmo instante desapareceu a lepra. Disse então Jesus, abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vá mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova. São Mateus capítulo 8, versículo de 1 a 4. Olha que contradição, né? Jesus fala, não conte para ninguém, não. Mas vá lá e fala para os sacerdotes, paga lá a sua oferenda, está tudo ok. Ele está mostrando aí a diferença da divulgação da ação. Primeiro, naquele tempo, para quem não sabe, os leprosos, existia chamado Vale dos Leprosos. Era uma doença que não tinha cura, há bem pouco, é no nosso tempo que surgiu, né, a cura para a lepra. Então, naquele tempo não tinha cura. Então, quem pegou lepra, esse câncer, ele ia comendo, carcomendo o organismo físico, até a pessoa morria. Então, eles eram jogados no monturo, né, no Vale dos Leprosos, e lá eles viviam. Eram cavernas dentro de um vale, e eles lá viviam. Os bons corações mandavam a refeição, né, aqueles que estavam atentos, mandavam as refeições para eles lá, mas eles não podiam mais se relacionar com o mundo exterior. E aí, era lavrado lá pelos sacerdotes, como hoje a gente tem o atestado de óbito, em vida. Eles estavam mortos para a sociedade, então, era ali, ó, ele recebia, né, a família recebia o atestado de óbito daquela pessoa. Era ali cassado todos os direitos, tudo, inclusive o nome. Então, quando este homem vai até Jesus, e Jesus o cura,
e diz para ele não propagar, não sair divulgando, mas que antes ele fosse lá nos sacerdotes, dar o testemunho de que ele estava curado e pagar o dom que era prescrito por Moisés, porque Moisés, nos 10 mandamentos, dentro da lei, estava ali tudo aquilo já estabelecido. Jesus estava dizendo, antes de mais nada, cumpra com a lei dos homens. Vá lá e diga para os homens que você está curado, para que ele fosse readmitido novamente na sociedade. E esse não trombeteis, não vá lá divulgar para ninguém, não. Não é porque Jesus precisava se esconder do que ele fazia, não. Era já nos ensinando, mostrando para nós que o bem que eu faço é o bem que eu recebo. Eu não preciso divulgar. Ninguém, Jesus não divulgou nada do que ele fazia, né? Mas a sua própria ação falava por ele. Paulo de Tarso, em Paulo e Estevão, que é o livro que eu estou lendo, que nós, né, do grupo estamos lendo, nós vamos ver Paulo, quando Paulo já, no final de sua missão, já para ir em direção à conclusão de sua tarefa aqui na Terra, Paulo recomenda aos seus discípulos ali que escrevessem tudo sobre Jesus. Então, ele vai dar a Lucas a tarefa de ir lá colher o depoimento de Maria sobre os primeiros passos do Cristo. Nós vamos ver ele falando com Timóteo para escrever. E aí um deles fala que vai escrever a ação do Cristo, o movimentar do Cristo, quem era o Cristo, mas ele iria também escrever sobre Paulo, sobre tudo que Paulo viveu, todo o caminho que Paulo percorreu. E Paulo vai dizer que ele não escrevesse sequer uma linha que mostrasse ao mundo a virtude que ele ainda não tinha. Olha a grandeza desse espírito, que já tinha vivido mais de 30 anos só para a divulgação do evangelho, que foi apedrejado, passou fome, passou frio, sofreu injúrias, né, prisões, tudo que a gente vê no livro sobre Paulo de Tarso. Mas ele vai dizer que são virtudes que ele ainda não tem, e que o único que precisava e que devia ser enaltecido era o Mestre Jesus. E aí, então, ele diz, se quiseres escrever algo sobre mim, fale da montanha de erros, defeitos e desvios morais que eu carrego em mim. Reconhecendo que diante do Cristo, ele nada tinha, e ele vai dizer, de mim nada tenho, tudo que sou é o Cristo que o é. Então, é essa atitude que tem que ser a nossa. Porque se nós hoje, dentro de um grupo, atuamos e somos capazes de fazer uma pequenina ação de caridade, ainda não é nada. Porque nós estamos carregando um caminhão de desacertos nas nossas encarnações, de desvios. É para que a gente entenda, continuemos trabalhando, continuemos no grupo promovendo, né, assistindo, doando de nós, porque tudo que a gente doa ainda não é nosso, porque nós só estamos iniciando os nossos passos no caminho da redenção. Nós estamos fazendo aquilo que o Cristo fez e faz conosco. Nós estamos auxiliando o nosso irmão, mas a nossa parcela ainda é muito pequena, porque nós estamos aprendendo a servir a Jesus, servindo os nossos irmãos. Então, o que é que nós vamos divulgar? Que nós somos aprendizes do Evangelho, que o grupo, porque nós só somos fortes porque somos em grupo, do plano espiritual e do plano físico, é um grupo que atua conosco. É válido cada ação? Com certeza.
E devemos aumentar a cada dia que passa a nossa ação no bem. Todos os dias, levantar com a certeza de que é um dia novo para fazermos o melhor que pudermos. E estar atento para não corrompermos o nosso tempo, a nossa ação, com a nossa vaidade, com o nosso orgulho. É para que a gente se mantenha firme na ação do bem. Olha, hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Então, com a graça e com o amparo do nosso Mestre Jesus, eu vou exercitar um pouquinho mais a fraternidade, orando pelo meu irmão, lançando para aquele que eu sei que está em dificuldade um pensamento de renovação, de sustentação, né? Fortalecendo ele, você vai conseguir, confie em Jesus, orar pelo nosso irmão e enviar luzes para ele. Estar atento às nossas pequenas ações dentro do nosso lar, exercitando a paciência, a tolerância, a fraternidade, entendendo que cada um só dá aquilo que ele tem condição de dar. Se ele ainda não tem condição de ser um pouquinho mais paciente, eu tenho a obrigação de trabalhar a paciência. Por mim, não é pelo outro. E você não está sozinho nessa tarefa. Nós nunca estamos sozinhos. Nós estamos sempre acompanhados dos nossos tutores espirituais, o nosso anjo da guarda, esse amigo querido que anda conosco, nos fortalecendo, nos amparando, nos direcionando no caminho do bem, desde que nós fomos criados. Ele disse, Senhor, por tanto amar esse Espírito, me permita, Senhor, caminhar com ele, em teu nome auxiliá-lo. Todos nós temos um Espírito amigo que nos sustenta, que nos ampara. Então, a gente tem que perseverar, fazer o bem sem ostentar, fazer o bem sem corromper as nossas ações, porque a mínima tarefa que a gente faz, recheada de boa vontade, com a intenção de auxiliar, já é a frutificação do nosso esforço no caminho da caridade. Trabalhemos sempre com os olhos voltados para todo o bem que eu fizer, é um bem que eu faço primeiro a mim. E nunca estou sozinha. O Cristo está conosco o tempo inteiro. Os espíritos tarefeiros do bem estão conosco o tempo inteiro. Assim como aqueles que estão nos vigiando. Aqueles que são os cobradores do passado. Aqueles que foram os nossos cúmplices no caminho errado. Também está. Então, a gente se esforça para sempre fazer a escolha melhor. Sejamos verdadeiramente aprendizes do Evangelho de Jesus, que, graças a Deus, nós já estamos nesse caminho. Graças a Deus, já estamos aqui de 9 às 10, fazendo o culto do Evangelho no lar, com o sol brilhando ali fora, ou com um friozinho que ainda está no cobertor, né? Mas nós já estamos aqui, firmes e fortes, buscando a nossa reconstrução moral, buscando fortalecimento para a nossa semana, trazendo a luz para o nosso lar. Continuemos perseverantes, porque quem colhe primeiros frutos somos nós mesmos. Então, é isso, meus irmãos, o que tem do Evangelho para hoje. Podem continuar, ter mais a leitura do comentário do Evangelho, o item 3. O item 3, faça a leitura completa, mas o meu entendimento que estava preparado para hoje do nosso Evangelho. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo ao Jesus, por favor, para poupar um pouquinho mais a minha garganta. Peguemos o copinho d'água, é claro, né, para fluidificar.
Quem quer fazer a prece de encerramento, gente, de agradecimento e fluidificação das águas? Oli, eu faço. Pronto, Edinha. Vou fechar aqui, viu? Tá. Pode fazer. Pode fazer? Então, nesse momento, elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, a Mãe Santíssima envolvendo-nos em vibração de paz, de amor, iluminando todo esse dia, todos os lares aqui presentes, todas as pessoas que participaram desse evangelho, e que toda a prática desse dia possamos colocar em nossa rotina diária, agradecendo a Jesus por essa oportunidade de aprendizado, rogando pelas nossas águas, fluidificando, magnetizando, descendo do alto, dos hospitais, dos laboratórios espirituais, em forma de ervas medicinais, em forma de remédio, depositando em todas as nossas águas, dos nossos lares, das nossas vasilhas, que seja depositado o remédio que cada um de nós necessitamos. Que Jesus, o nosso mestre, magnetiza e complementa toda a fluidificação das nossas águas. Obrigado, Mestre Jesus. Abençoa cada um de nós, nossa irmã Eliane Piloto, que ontem, mais um aninho de vida aqui na Terra, que ela seja envolvida por essas vibrações, que ela receba essas energias espirituais e o abraço de cada um de nós. Permaneça conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, minhas irmãs, muito obrigada por estar conosco aqui no nosso Evangelho da Manhã. Um domingo de muita paz, de muita luz, sempre vigilantes, mas cheio de amor. Jesus nos abençoe. Que assim seja, que Deus abençoe o nosso dia, o dia de cada um, Amém. a semana de cada um, que nesse dia esse evangelho possa fortalecer as nossas forças dia a dia e a gente lutar mais contra a nós mesmos, não contra os outros, né? Para a gente Isso. estar nos melhorando cada dia e que Cada Deus dia. é de abençoar cada um, né? Nesse Sim. dia, nos dê força e coragem e trazer esse aprendizado, né? Para o nosso dia. Amém, amém.